Olá, hoje nós vamos falar sobre a coriza infecciosa. Essa semana eu e o Júnior nós estávamos conversando sobre isso e nós vimos que aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, entre vários outros locais, a gente consegue ver diversos vídeos sobre coriza, cada um falando uma coisa, vários medicamentos, só que tem muitos pontos da coriza infecciosa que não são abordados por muitas pessoas. Nós aqui pretendemos fazer uma coisa diferente. Vamos trazer para vocês algumas curiosidades sobre essa doença. No decorrer dessa aula, vocês vão entender o porquê que algumas vezes vocês conseguem tratar uma coriza e outras não. Vamos lá, primeiramente vamos entender o que é a coriza. Observem na lousa que a coriza é uma doença bacteriana. Ela é causada por uma ave bacterium. E é muito comum ela estar associada a muitas outras doenças. Mas as principais que a gente percebe no dia a dia é micoplasmose e também a E. coli, o Klebsiella E. coli, e que sempre acaba agravando o quadro clínico da coriza. Então vejam só, muitas das vezes as pessoas vão fazer o tratamento para a coriza e quando vai fazer sem um exame, vai só pelos sintomas, ela fornece um antimicrobiano, um antibiótico ali de um espectro que não é amplo. Então por isso eu sempre recomendo que utilizem um antibiótico de amplo espectro. Porque, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo bem claro, um antibiótico que não sirva para micoplasmose, ou que não vai atingir uma Klebsiella E. coli, que elas não são sensíveis a esse princípio ativo. Se você tiver com a coriza ali, vocês podem eliminar a coriza, a bactéria, mas as outras duas não, ou se tiver uma das duas. Então é sempre importante ter essa noção de que se está tratando sem exames, utilizar um antibiótico de largo espectro para as principais doenças que podem estar associadas àquela doença. Então assim vocês vão conseguir eliminar a doença de uma vez por todas no plantel. Observem na lousa de vocês que nós temos muitos remédios naturais que as pessoas indicam. Hoje nós vamos falar sobre dois. Primeiro, o alho. É uma boa ideia utilizar o alho no tratamento da coriza? Pessoal, em tese sim, mas na prática acaba não funcionando 100%. Lembrando que nós nunca podemos desacreditar da medicina alternativa, de remédios naturais. Eles funcionam, ok? Isso é um fato, ninguém vai poder mudar isso. Só que muitas das vezes são utilizados de maneira incorreta, ou acabam sendo inviáveis porque nós temos oportunidades melhores de tratamento. Então sempre tem que ter um bom consenso ali, tem que chegar ali, como eu posso dizer para vocês, onde fica viável, até certo ponto é viável utilizar um medicamento natural, e até certo ponto é necessário utilizar um fármaco químico. Vamos lá. Vamos em questão alho. Essa propriedade antimicrobiana é atribuída à alicina, que ela é a responsável também por aquele cheiro forte que nós temos do alho. Todavia, para ela eliminar, no caso, não existe nenhum exame, nenhum teste, nenhum estudo assim amplo ou conhecido, publicado em alguma revista científica de renome nacional ou internacional, que comprove que a alicina ela tem efeito sobre a bactéria causadora da coriza infecciosa. Então já por aí já não vale a pena. E outro, é necessário grandes quantidades de miligrama dessa substância para que tenha aí um efeito antimicrobiano. Então por ave teria sido de uma forma prática ser utilizado 4, 5 dentes de alho. Pessoal, num plantel aí de 10 aves fica totalmente impossível você fornecer isso. E outra, não pode ser cozido nem assado, tem que ser o alho cru. Isso acaba sendo inviável, entenderam? Então não é o ideal fazer isso. Uma pela falta de estudos comprovando e pela quantidade necessária. Outra questão, limão. Limão é uma boa ideia? Nós sabemos que o limão, ele tem, se eu não me engano, limoneno e outras substâncias, eles combatem até 14 bactérias, que já foi comprovado em diversos estudos. Mas são bactérias ali mais voltadas para questões alimentícias. Por isso que o ácido cítrico é muito utilizado como conservante de alimentos. Mas não é voltado os estudos para a bactéria causadora da coriza infecciosa. Então vejam só, a gente precisa ter noção e saber separar isso. Até que ponto é viável utilizar um suco de limão, por causa do limoneno, que é um excelente bactericida, e até que certo ponto é o ideal procurar um antibiótico que não seja natural. Óbvio, exemplo, as pessoas já viram terramicina, vão pegar oxitetraciclina. As pessoas fornecendo aí a folha in natura, o chá da folha, e tendo resultado. Pessoal, sim, em alguns casos vai funcionar, mas não é um padrão, não é uma regra. A regra é que um antibiótico
específico para aquela bactéria, ela vai funcionar muito melhor do que ficar fazendo esses testes com remédios naturais. Então a gente já utiliza eles quando a gente tiver uma certeza que aquilo é comprovado que funciona. Outra questão muito importante é a questão de incubação e transmissão da doença. Às vezes as pessoas não entendem como essa doença chega até a ave. Isso é extremamente importante para impedir que isso venha a ocorrer novamente. Primeiro ponto, as pessoas falam, é muito comum, né, as pessoas chegarem para nós aqui na empresa e falarem: poxa vida, doutora, a ave curou num dia, no outro dia apareceu outra doente, mas uma já estava curada, como que a outra vai ficar doente? Vamos lá, vamos explicar isso de forma bem prática. O tempo de incubação da coriza é de 24 a 48 horas corridas. Então é de um dia para outro. Em 2 dias, uma ave que foi contaminada hoje, ela vai demonstrar os sintomas a partir de 24 horas. Então se você tem uma ave em estado muito grave, você não separou ela das demais, fez o tratamento nas demais e nela, as demais podem apresentar o sintoma. Por quê? Se elas foram contaminadas por essa ave, que foi o vetor ali de transmissão, ela não vai, vocês retiraram a ave da baia e estão fazendo um tratamento separado nela. Só que 24 horas a 48 horas depois, as outras também podem demonstrar os sintomas, de acordo com o tempo de contaminação e exposição à bactéria que cada uma teve. Então uma pode apresentar a doença hoje, a outra amanhã, a outra depois de amanhã, porque interfere muito isso. Então é muito importante, quando criem baias coletivas, em viveiros coletivos, faça o tratamento das aves com o estágio mais avançado da doença separado das demais, para vocês terem esse controle mínimo da doença, dos estágios delas. Vamos lá, como ocorrem as transmissões? Primeiro, um dos principais motivos são aves contaminadas em contato com aves saudáveis. Então são as aves silvestres, pombas, colinhas caldo de feijão, os demais colinhas também, canários, pardais, aves exóticas também. Elas contaminadas em contato com as aves saudáveis de vocês, elas acabam transmitindo essa doença. De formas, pelos espirros, então muito comum, igual o coronavírus, né? Pela saliva, ela acaba transmitindo pelos aerosóis, quando a gente espirra ou tosse, fica suspenso no ar, para as aves também. Então se ela está numa baia e ela espirrou e contaminou a baia do outro lado, a galinha que está ali respirou, as duas vão ficar contaminadas. Assim você pode transmitir para um plantel inteiro. Através de insetos, então diversos insetos eles carregam a bactéria e quando a ave se alimenta, ela acaba se contaminando. E através da água, sim, água do bebedouro. Uma ave, como nós sabemos que a bactéria ela está na saliva da ave contaminada, uma ave contaminada que foi tomar água no bebedouro de água parada, ela automaticamente vai se contaminar com essa doença. Então, por isso é extremamente importante fazer o tratamento nas aves mais doentes de forma injetável e nas aves, separada das aves menos doentes, né, com estágio menor da doença, menos avançado, e essas aves de estágio menos avançado, tratar elas também na água, porque é um dos principais meios de contaminação. Porque às vezes a ave não está tossindo nem espirrando, mas ela bebendo água, ela está contaminando todas as demais. Vamos lá, questão de mortalidade da coriza. A taxa de mortalidade da coriza é muito baixa. Na maioria das vezes é possível tratar uma ave com coriza e a ave se recupera, tem uma reprodução ótima e tudo mais. Só que quando ela está associada a outras doenças, fica muito difícil. Porque, por exemplo, se ela estiver associada a bronquite infecciosa, como vocês vão tratar um vírus? Extremamente impossível isso, na maioria dos casos. Então não vai conseguir. Micoplasmose, colibacilose, cólera, que são uma das salmoneloses, E. coli. Então é sempre importante ver se o que vocês estão tratando é só a coriza ou outra doença associada. Porque se tiver uma doença associada ou mais de uma doença associada, essa ave tem grande risco de ir a óbito. Uma questão muito importante que poucas pessoas entendem é que se a ave estiver muito saudável, com os níveis imunológicos altos, ela raramente vai ter aí um óbito, né, pela coriza ou por doenças associadas. Mas só que aves que são mantidas em manejo incorreto, na sujeira, sem higiene correta nas baias, com ventilação inadequada, com corrente de ar frio, com frio exposto direto à ave e umidade elevada, essa ave vai se contaminar com muito mais facilidade. E se ainda essa ave tiver uma ração ruim, então tiver uma deficiência nutricional, tiver ali uma vitaminose, que é a deficiência, né, de uma específica vitamina, pode ser qualquer uma, ou um excesso, uma hipervitaminose, ou também essa ave estiver parasitada por diversos tipos de vermes, seja cestóides, nematóides, trematóides, ou inclusive ectoparasitas, como piolho das aves, pulga das aves, carrapato das aves, os ácaros das aves. Tudo isso são meios que os níveis imunológicos das aves vão diminuindo.
E nesse momento, a coriza pode sim contaminar a ave, assim como abrir uma porta de entrada, abrir precedentes para que outras doenças venham contaminar a ave. Bom, espero que tenha ficado claro essas curiosidades para vocês. E vocês, a partir de hoje, né, a partir dessa aula, eu e o Júnior desejamos muito que vocês consigam entender melhor a doença e também a prevenir e tratar melhor as aves de vocês, ok? Um grande abraço a vocês. Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e os bichos de vocês. Até a próxima aula!